Fala pessoal, beleza? Continuando, a gente já criou a classe responsável por armazenar as configurações e setar elas no momento da requisição, que são as mesmas informações que a gente define aqui no Postman, tanto nas variáveis de ambiente de OpenAPI Key, quanto nos parâmetros da URL, que é o que a gente passa aqui em cima. Agora a gente vai mapear esse objeto aqui para um objeto Java. E para isso a gente precisa criar uma classe que nos retorne esse JSON aqui. No momento a gente não vai passar esses parâmetros abaixo aqui, ó. A gente não precisa deles, são opcionais. Se a gente não passar, são esses valores aqui que vão ser setados por padrão. Beleza? Então a gente vai precisar de um Pojo que tenha um model e que tenha uma lista de messages dentro desse model. E dentro dessa lista de messages vai ter várias messages contendo a informação row, que no caso é user, e uma outra opção seria o assistant, mas a gente não vai usar o assistant, apenas o user. O outro parâmetro é o content, que é o prompt que você vai executar. Então vamos voltar para a IDE e vamos definir isto. Vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio, New, Class. O nome dessa classe vai ser ChatGPT Request. E aqui a gente vai definir o pacote como vo.request, que é o vo são os VOs de request. Enter. Essa classe, evidentemente, vai ter o atributo model e o atributo message. Então, private string model, ponto e vírgula, Ctrl Alt setinha para duplicar. E aí vai ter também uma lista de message, chamada messages. Ele não consegue sugerir porque a classe message não existe, né? Então, messages, ok. Ctrl Shift O para importar. E ele acabou importando um message aqui que é do Log4j. Não é esse cara, é um que a gente vai criar. Beleza, clicou direito, Create Class Message. Ok, mesmo pacote, Finish. A classe Message, como a gente já viu, vai ter Row e Content. Então, vamos fazer isso. Ctrl C, Ctrl V, Row. E o próximo parâmetro é o Content, que na prática é o prompt, né? O que você vai setar no prompt. Beleza, é isso. Por hora vamos deixar assim e vamos focar em terminar essa implementação aqui. O que a gente precisa, pessoal? A gente vai precisar de um construtor padrão, Alt Shift S. Na verdade, eu acho que a gente nem precisa do construtor padrão. Vou criar apenas usando os campos. Se a gente tiver algum problema, aí eu vou e crio o padrão. Ok, a gente tem uma string com o model e uma outra variável. E aqui, pessoal, vou passar uma outra string chamada prompt. A gente tem o model, temos as messages, que vai ser um new ArrayList, né, do Java UtilList. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai setar nessas messages, this.messages, .add, e aqui a gente passa uma nova instância de message, recebendo como parâmetro o user. Lembra do nosso JSON? A gente recebe um user e recebe um content. Então, isso aqui é fixo. A gente vai passar um user. E o outro parâmetro é um prompt. Perfeito. Ponto e vírgula aqui. E era isso. Ele está reclamando porque não tem essa assinatura aqui no message. Então, se a gente clicar aqui, create constructor, recebendo duas strings. E aí está o nosso construtor. Evidentemente, não está no local muito interessante. Vamos mover esse cara Ctrl X, Ctrl V. Beleza, e agora a gente vai definir como é que esse cara funciona, né? Mas antes vamos terminar aqui a nossa implementação, né? A gente tem essa estrutura definida, né? ChatGPT Request, que recebe duas strings. Uma é o model. Esse model é isso daqui, ó, ChatGPT
GPT 3.5 Turbo e o prompt, que é a mensagem. Agora, pessoal, falta os getters e setters equals hashcode. Alt Shift S, getters e setters, Enter. Alt Shift S, hashcode equals, Enter. E aqui a gente vai apagar essas linhas vazias. Perfeito. Esse cara vai implementar serializable. Isso aqui, pessoal, é opcional, mas é uma boa prática você sempre adicionar o serializable. Perfeito. Então, está terminada a implementação. Eu vou copiar esse trecho de código aqui. E a gente vai fazer o mesmo no message. Colo aqui e era isso. Ctrl D para apagar a linha. Vamos definir esse construtor, né? A gente tem uma string de row. E o outro parâmetro é o content ou o prompt. Vou botar content, porque daí já fica fácil a gente fazer o bind aqui. Perfeito. Na real, a gente pode apagar isso daqui e gerar novamente para a gente não ter que digitar isso daqui. Generate constructor using fields. E era isso. Feito aí. Exatamente o que a gente precisa. Agora falta os getters e setters também. Alt Shift S, generate getters e setters. Enter, Alt Shift S, equals hashcode. Ctrl D para apagar essas linhas vazias. E era isso. Perfeito, pessoal. Esses são os objetos de request. A gente tem o objeto principal, né, que é o que tem model e messages. E dentro das messages a gente tem row e content, exatamente da forma que está no JSON. A gente tem o model e messages, e dentro de messages tem o row e content. Esses outros parâmetros aqui a gente não precisa definir, beleza? Se você quiser definir, pode definir, mas aí fica para o seu critério, aí você cuida da implementação. Se tiver algum problema, também é por sua conta em risco. Beleza, a gente já fez isso, agora a gente precisa implementar o objeto de response, que é esse cara aqui, que vai gerar esse JSON aqui, beleza? Então, é isso aí, até a próxima aula. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.